Bom, hoje eu decidi falar sobre diabulimia com vocês. Já ouviram falar? Esse nome se parece com o quê, né? Bom, primeiramente, antes de entrar no assunto diabulimia, eu preciso relatar que quando eu tinha meus 25 anos, 3 anos mais ou menos de diagnóstico, eu percebi, né, eu não me aceitava como uma pessoa com diabetes, e eu percebi que quando eu deixava de tomar insulina ou pulava algumas aplicações por um período, né, eu percebia que eu emagrecia. Então eu não media a glicemia e também não aplicava as insulinas quando necessário. Só que essa prática é muito perigosa e muito comum também, e eu já vou explicar para vocês. E eu percebi que eu estava emagrecendo. Claro que eu estava emagrecendo. Por quê? Porque quando a glicose está alta, né, e você não tem insulina, como é o meu caso, diabetes tipo 1, o corpo começa a usar a gordura, né, como fonte de energia. E a glicose fica alta, não entra lá na célula e aí não consegue usar, né, a glicose como fonte de energia. E eu estava emagrecendo, só que a minha hemoglobina glicada estava acima de 10, né, estava 12 na época. Mas eu não entendia, eu não sabia o que era isso, nem sabia que era comum, por isso que eu não falava. Até que eu descobri que o nome dessa prática é diabulimia. Só para vocês terem uma ideia, segundo a Associação Americana de Diabetes, 1 em cada 3 mulheres com diabetes tipo 1 relata deixar ou fazer restrições, né, de aplicações de insulina. Elas precisam de insulina, mas deixam de aplicar. Claro que isso é mais comum em mulheres, mas não significa que homens também não tenha a diabulimia, né? E o que é a diabulimia e quais são os sintomas, né? A diabulimia é quando você deixa de tomar a dose de insulina e provavelmente as causas, né, estão relacionadas à não aceitação do corpo, não gostar da aparência, o ganho de peso, quer emagrecer e aí descobre que dessa forma consegue emagrecer. Só que a hemoglobina glicada e a glicose, né, diariamente estão altas, né? A glicose está muito alta, mas você acaba emagrecendo. E normalmente quem tem diabulimia também desenvolve uma compulsão alimentar, ou seja, a conta nunca bate, né? Você come muito, emagrece e a sua glicada e glicose ficam altas. Então, é importante a gente prestar atenção, principalmente os pais que me acompanham, porque isso é mais comum na adolescência. Não significa que as pessoas também não deixam de praticar esse ato perigoso em outras faixas etárias, né? Mas merece uma atenção especial. Por quê? Porque essa atitude pode trazer prejuízos para o resto da vida, complicações, e não tem como voltar no tempo, né? Um período longo sem aplicar insulina, deixar a glicose alta, a hemoglobina glicada alta, isso pode significar uma complicação no futuro e é irreversível, né? Então é muito melhor identificar e tratar a diabulimia do que fechar os olhos ou não prestar atenção para isso, né? E aí eu separei aqui alguns sintomas comuns, né? No caso, perda de peso é um dos sintomas, tá? Hemoglobina glicada acima de 9, constante, né? E não tem muita explicação. Hipoglicemias graves sem uma causa específica, né? Não dá para saber porque a pessoa provavelmente está tendo hipoglicemia, ela não aplica a insulina, fica sem comer durante muito tempo, e isso acaba sendo um dos sinais, hipoglicemias, né? Sede persistente e excesso de urina, né? A pessoa começa a beber muita água e também ir ao banheiro muitas vezes, né? Preocupação excessiva com a imagem, isso é muito comum na adolescência, principalmente, né? Depressão, alteração de humor ou fadiga, também é um sinal de glicose alta e acaba interferindo aí no humor da pessoa. Omissão, né, de medição de glicemia, não quer contar para a família, não quer contar também que não está aplicando a insulina. Infecções urinárias frequentes também é um dos sinais. Mudança no padrão alimentar, deixando de comer, né, deixando de fazer. Os hábitos alimentares mudaram de uma hora para outra e pararam de comer, né?
Retardo no desenvolvimento também pode ser um sinal, e aí o médico vai te ajudar, né, a identificar isso, mas os pais também, né, principalmente nessa faixa da adolescência, percebe que não está desenvolvendo muito, é bom ficar atento, né? O uso da balança excessivamente também é um dos sintomas. Compulsão alimentar, como eu disse, né, a pessoa desenvolve essa compulsão. E até mesmo a atividade física em excesso, né? A pessoa fica tão encanada e neurótica com a imagem que fica praticando atividade física e deixando de aplicar a insulina. Claro que uma pessoa não vai apresentar todos os sintomas, mas são alguns sintomas que podem acender o sinal de alerta para diabulimia. Algo muito sério, perigoso principalmente, porque uma atitude num período da vida pode levar a complicações irreversíveis. Então, fica aqui, diabulimia. Se você nunca ouviu, agora você está ouvindo e entendendo. Deixar de tomar insulina quando você tem diabetes tipo 1 e não tem produção de insulina é algo muito perigoso. A gente precisa da insulina para viver e para viver bem. Fica aqui esse recado, deixa aqui seu comentário, compartilhe o vídeo e vamos juntos levar informação a quem precisa. Eu volto na semana que vem, gente. Beijo, boas glicemias, se cuidem. Tchau, tchau.